nosso coração a este lugar maravilhoso. E se eu e você não tivermos essa esperança, não faz sentido estarmos aqui. Aleluia, nossa esperança é estar neste lugar com o nosso Deus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante. Aqui me falaram de um lugar.
ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de apresentar, já é conhecido o Silvão, dentro da medida do possível, ele sempre está nos atendendo, está conosco ministrando a palavra de Deus, o pastor Elia Clóvis. O pastor Elia Clóvis, ele é comentarista da revista da Escola Bíblica Dominical, tem vários livros escritos, mas ele não olha a distância, ele vem de longe, mas ele rompe as barreiras dentro da medida do possível e vem estar conosco. Ele falou que vem acompanhando o pastor Léo entrou na contramão e ele entrou também. Ele falou, mas para hoje não existe contramão. Para hoje não tem contramão, né? Está tudo certo. Mas está dando a honra também, está conosco o pastor Léo acompanhando, o pastor Gilson também. Eu gostaria que a igreja, por gentileza, colocasse sobre os pés, para que nós pudéssemos assim recepcioná-lo com um bem-vindo bem caloroso, muito alegre com a presença desses pastores. Está dando a honra de estar conosco. Se isto é verdade, como vamos recepcioná-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dar um bem-vindo pentecostal, irmão? Se isto é verdade, nós vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se à vontade para glorificar o nome do Senhor. Deus que eu tenho muito pessoal. Coral unido. Coral unido, louva a Deus. E logo após o coral unido, nós não podemos perder tempo. Até agora, vou. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai sentar para ouvir a palavra de Deus. Vida aos sepulcros. Glória a Jesus. O Senhor nos deu vida, e é por isso que estamos aqui nessa noite, para o adorar, para o exaltar, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém?
Glória a Deus. Amado, por gentileza, vamos receber o pastor Hélio Cross, estará com a responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus. Quero pedir a compreensão do Senhor, cada um no seu lugar, no lugar que nós está saindo, para que você não perca de ouvir a poderosa mensagem da palavra de Deus. Glória a Jesus, não há nada melhor. Oh, esse não há nada melhor. Glória a Deus. Quero com muita alegria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus pela vida do pastor Gilvan, companheiro, servo de Deus. Pastor Léo, hoje foi meu Cicerone. Pastor Gilson e todos os demais obreiros, irmãos, amigos, servos e servas obreiros. É muito bom estar conosco nesta noite. Falei para o pastor Gilvan que vocês estão bem longe, de Diadema até aqui, não é nem logo ali de Mineiro, mas a gente chega, glória a Deus, glória a Jesus. Ainda mais hoje sábado, trago saudações da nossa igreja, ali na região de Diadema. Depois que eu passei aqui, eu já praticamente rodei o mundo. Estive na Itália, passei pela Espanha, depois vim no Brasil para o Espírito Santo fazer escola bíblica, depois fui para Cuiabá, Minas Gerais, passei Cuiabá de novo, voltei para São Paulo e já estou aqui. Eu vou fazer o mesmo ciclo. Vou ao Espírito Santo fazer escola, depois vou para a Europa e vou entrar pela primeira vez na Romênia, pretendo entrar na Albânia, fazer uns trabalhos lá, ver se a gente lança umas sementes ali. E os irmãos orem para que Deus nos abençoe. E a igreja segue, né? Nós temos a igreja, aprendemos a formar discípulos, igual ao Ministério de Guarulhos, e delegar, confiar. E a igreja vai, Deus abençoe. Estamos plantando aqui. Fui a Cuiabá agora, a semana passada, na verdade é Lucas do Rio Verde. Nós enviamos um obreiro para lá e estamos com 3 congregações. Chegamos lá, o salão enorme, desalugado, e nós fizemos uma proposta para o dono e oramos. Vale muito mais que isso, nós oferecemos 600 mil, mas da seguinte forma: 150 mil de entrada e 45 prestação de 10. Não é que ele aceitou? Nós não fizemos o contrato, fique tranquilo, pastor lá, pastor Jorge. Então é assim, glória a Deus, a obra de Deus segue assim, o dono do ouro e da prata está conosco. O Senhor é aquele que abençoa aqueles que têm coragem de descer do barco e colocar o pé nas águas, mesmo sabendo que não é normal, porque você colocar o pé na água, ainda com ondas você vai afundar, mas quando o Senhor diz vem, nós vamos. Aí assim como Pedro, enquanto olhar para Jesus, nada afunda. Irmãos, hoje é dia de ceia, é um dia maravilhoso, porque é culto de ceia. Eu quero ler um versículo apenas aqui, em Atos capítulo 1, versículo 13. Atos 1, 13. E eu quero falar um pouco sobre o cenáculo, a casa do Pentecostes. O versículo 1 diz: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, eu vou usar o microfone assim. Eu quero adorar a Deus pela vida de cada irmão, eu sei que semanalmente está orando a Deus, exaltando a Deus, está olhando as linhas da música aí, muito bom. Deus abençoe o grupo que louvou a Deus, tudo isso é muito precioso. Os 2 hinos da harpa, muito
preciosas. Lembrei da minha infância, principalmente com o último hino. Nós cantávamos muito lá no Espírito Santo. A roça, né? Eu sou a roça do mato. E os irmãos da roça gostam de louvar a Deus com os hinos da água, né? Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos trabalhando o ano todo com o tema Pentecostes e prosperidade, que é um tema que foi anunciado na convenção. Inclusive já até escrevi um texto com 12 capítulos que nós vamos trabalhar agora em maio na nossa escola bíblica, o EBOM, e também o São Mateus e outros ministérios, E trabalhando com essa temática, nós vamos vendo que, à medida que nós perseveramos no estudo sistemático da Palavra de Deus, a própria palavra, o próprio Espírito Santo vai descortinando mistérios maravilhosos para a nossa vida. Eu estive meditando no cenáculo dentro desses estudos e vi que o cenáculo é a casa do Pentecostes. Nós vemos aqui que os irmãos estavam reunidos no cenáculo. Atos capítulo 2, versículo 1, continua essa mesma reunião, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Onde era isso? No Pentecostes. Mas analisando um pouco essa palavra cenáculo, que é o lugar onde tudo começou. Cenáculo é um local cuja tradução literal significa andar de cima. Eu gosto dessa expressão, andar de cima, porque essa é a realidade da igreja do Senhor. Existe a igreja do andar de baixo e a igreja do andar de cima. A igreja do andar de baixo ainda não se acertou com Deus, mas a igreja do andar de cima é a igreja do Pentecostes, a igreja cheia do Espírito, cheia da graça, a igreja que enxerga longe. É como você viajar de avião e passar por cima dos prédios, você vê antes do prédio, depois do prédio, na lateral direita e esquerda do prédio, você está nas alturas, então você tem uma visão ampliada. E é incrível que a tradução literal de cenáculo é andar de cima, e a igreja de Jesus é a igreja do andar de cima, a igreja de Jesus é a igreja do cenáculo. Essa é a realidade da igreja, também chamada de igreja invisível por Lutero, igreja visível e igreja invisível. Aqui estão as duas, tanto visível quanto invisível, e tanto do andar de baixo como do andar de cima. Eu quero acreditar que todos aqui sejam do andar de cima, porque a igreja visível é aquela que você vê, aquela que você conversa, aquela que você toca. A igreja invisível é aquela que o Espírito Santo vê, é aquela que o Espírito Santo trabalha e prepara para que, mediante o toque da trombeta, esta igreja deixa essa terra e seja arrebatada. Então, o cenáculo é, como na linguagem de hoje, um sobrado, onde existe um espaço amplo, onde tem uma casa, onde tem um lar, onde tem uma grande sala. Eu posso chamar este local de culto de cenáculo, porque é uma sala grande, onde os irmãos estão assentados e costumeiramente se deslocam aqui para adorar e exaltar o Senhor. No cenáculo, que de acordo com a história geográfica, estava localizado no Monte Sião, porque também chamava Jerusalém estava em um monte, foi o local onde aconteceu a primeira ceia, onde a Páscoa foi transformada em ceia, instituída pelo Senhor, uma ceia que nós comemoramos uma vez por mês, tanto que não existe uma regra básica para celebrar a ceia. Nós convencionalmente, assembleariamente falando, comemoramos a ceia uma vez por mês, mas não tem uma regra bíblica para isso. Na igreja primitiva, todos os domingos a igreja
comemorava, celebrava a ceia, todos os domingos, conforme Atos capítulo 20, versículo 7. Domingo era dia de ceia. Quando estudamos a história, principalmente a história narrada por Justo Gonzalez, o volume 1, que é um volume muito interessante, a Era dos Mártires, nós vamos ver que a igreja se reunia em lugares separados, bem longe da cidade, ou bem longe de muita aglomeração, e era bem cedinho, a igreja se reunia para celebrar a ceia. É interessante, meus irmãos, que foi nesse cenáculo que Jesus ordenou os seus discípulos lá no texto de Lucas, capítulo 22 ou 21, acho que é 21, é 22, né? Que Jesus ordenou os seus discípulos para preparar a ceia. Interessante, irmãos, que foi exatamente nesse cenário. Quando nós estudamos esse texto, nós vamos ver que ali está escrito que Jesus enviou Pedro e João e falou: olha, mediante a pergunta, eles perguntaram: onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? E então Jesus respondeu: olha, vocês vão e entram na cidade. Olha só a visão de Jesus. Entram na cidade e prestem atenção no movimento, e vocês vão verificar um homem carregando um cântaro ou um pote de água, na nossa linguagem. Vocês observam aquele homem e sigam-no, e vão acompanhando aquele homem até ele entrar no dono da casa onde ele está levando a água. E quando ele entrar na casa, vocês perguntam ao dono da casa: onde está o salão de hóspede, onde eu vou tomar a ceia com os meus discípulos? E esse homem, isso é Jesus falando, esse homem vai mostrar para vocês um salão amplo, no andar superior, que é o cenáculo. Vão mostrar uma sala ampla, toda mobiliada, e ali vocês fazem os preparativos. E eles saíram mediante a palavra de Jesus e encontraram esse homem com o cântaro e o seguiram, e tudo aconteceu conforme Jesus lhes dissera. Interessante que, se você vai analisar o contexto imediato, não era serviço dos homens na época levar cântaros de água nas costas. Segundo a tradição, esse era o serviço de mulheres. Então era quase impossível você ver um homem carregando um cântaro. Sendo assim, não foi também difícil encontrar esse homem levando esse cântaro. Aí a gente pergunta: quem era este anônimo? Quem era este homem que carregava esse cântaro? Um anônimo, tal como existem tantos anônimos que não aparecem, mas fazem um trabalho extraordinário, um trabalho que adora e que exalta o nome de Jesus. Nós vamos ter muita surpresa quando chegar do outro lado da Bíblia. Homens e mulheres fizeram trabalhos gigantescos, mas os seus nomes não apareceram. Um anônimo. Hoje também não é difícil encontrar, ou mesmo um homem nesse sentido, porque a palavra de Deus nos ensina que homens e mulheres estão por todas as partes, porque eles trazem consigo luzes, eles trazem consigo o céu dentro de si, eles trazem consigo uma revelação perfeita em suas almas. Quando você olha para estes homens e essas mulheres, eles têm um diferencial como homem de Deus e como mulher de Deus, tal qual você. Assim também acontece em nossa vida espiritual, porque esta grande sala mobiliada no andar superior é um lugar onde Deus nos leva, é um lugar onde Deus nos coloca, no sentido real, espiritual, mas no sentido escatológico, que essa grande sala é o céu para onde todos nós estamos caminhando. Essa grande casa é a casa que o Senhor foi preparar. Aleluia. Mas, amados irmãos, neste lugar escolhido por Jesus,
certamente com uma revelação precisa. Uma pessoa uma vez me disse: não é possível que Jesus não conhecesse esse lugar e que não estivesse aliança. Eu não creio, porque o Senhor Jesus falou por revelação, porque o Senhor tinha uma mente profética. O Senhor via além da parede, além dos olhos. Ele olhava para as pessoas e sondava os seus corações e sabia o que se passava em suas mentes, em seus corações. Então veja, este lugar foi revelado a Jesus, mas nesse mesmo local os discípulos foram encontrando, conforme já descrevemos, e ali eles se reuniram para celebrar a primeira ceia. Que local era esse? Que local maravilhoso era esse? Porque foi o lugar da primeira ceia, como também foi o lugar onde se reuniram para escolher um novo apóstolo no lugar de Judas. Se reuniram para escolher Matias, conforme o texto que lemos em Atos capítulo 1. Nesse mesmo local, no cenáculo, os discípulos se reuniram para aguardar a promessa do Pai. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar era este? Era um lugar que se tornou um cantinho que Jesus arrumou para os seus discípulos quando tinha alguma coisa para conversar, para dialogar, para tratar. Era aquele cenáculo, um lugar reservado, um lugar específico para tratar das coisas celestiais, para tratar dos assuntos do céu, tal como este, um lugar específico. Você vem, você sabe que aqui é um lugar para adorar a Deus, exaltar a Deus, para ouvir a palavra, para glorificar o nome de Jesus, para ser batizado no Espírito Santo, para falar em mistério, para ser instruído, para ser escolhido por Deus. É a casa, é o cenáculo. Essa casa, este cenáculo tem um desenrolar profético em nossa vida, porque foi ali que começou a igreja. Neste lugar onde Jesus celebrou a primeira ceia, neste lugar onde se reuniram para resolver situações imediatas, foi o mesmo lugar onde o Senhor enviou o Espírito Santo, onde começou a primeira igreja. Foi exatamente neste lugar onde celebrara-se a primeira ceia. Glória a Jesus. Como lemos aqui no versículo 13: e entrando subiram no cenáculo. E entrando subiram no cenáculo, e foi ali que eles permaneceram, porque o Senhor Jesus revelou-lhes, ensinou-lhes, indicou, como sempre indica para nós o caminho, como sempre abre as portas, porque todas as vezes que buscarmos a Deus em oração sincera, Deus revela, Deus se faz presente, Deus abre a porta, Deus orienta, Deus dirige, Deus faz com que você compreenda o que Ele tem para cada um de nós, assim como Ele certamente o fará compreender essas coisas difíceis que estão se desenrolando na sua mente, no seu coração, na sua casa, na sua família. Deus sabe tudo sobre você, sobre a sua vida pessoal, financeira, sua vida sentimental, sua vida familiar. O seu futuro está nas mãos dele. Se você ora e coloca nas suas mãos, Deus vai na frente. O lugar difícil por onde você está passando, eu já passei por lá. O lugar difícil que porventura você passará, eu já passei por lá. E quando tu passares por aquele lugar, eu estarei ali para te orientar, para te sustentar, para te dar diretrizes para a sua vida, porque o Senhor é aquele que está conosco todos os dias. Mas, amados irmãos, esse cenáculo é uma casa, esse cenáculo é um templo. Eu gosto da palavra casa, porque casa é uma palavra muito familiar. Essa casa, cenáculo, lugar da primeira igreja, lugar onde veio o Pentecostes, tal como estudamos no livro de Atos, é uma casa que traz para nós alguns princípios importantes. Assim sendo, constatamos que a igreja de Jesus sempre começa numa casa. É sempre numa casa. É bem provável que esta congregação tenha sido iniciada numa casa. É sempre numa casa.
Se você buscar a história, você vai verificar que grandes ministérios, grandes igrejas, grandes chamados aconteceram em casas. Hoje, quando se viaja a Jerusalém, até hoje tem aquele cenáculo. E, de acordo com a história, aquilo foi reservado para um lugar de peregrinação. E ali naquele cenáculo existem algumas pilastras iconográficas, da iconografia, que são imagens ou desenhos. E na iconografia daquele lugar tem a marca, a figura de um pássaro, que é o pelicano. O pelicano, segundo a ornitologia, essa ave, quando estava com seus filhotes e não tinha o que dar para os seus próprios filhos, na falta de alimento para os seus filhotes, ela arrancava da sua própria carne e alimentava os seus filhotes. Fato comparado com a ceia, com a vida de Cristo, que Ele deu a si mesmo. Jesus oferece a sua carne, oferece o seu sangue, Ele oferece a si mesmo para que tenhamos vida. Tudo isso é muito importante, muito significativo quando a gente consegue ler. Porque uma coisa é você ler o texto, uma coisa é você ler a história, e outra coisa é você interpretar, porque existe a leitura do texto normal, que muitas pessoas o fazem, leem, mas não compreendem, tal como aquele eunuco que lia Isaías capítulo 53, mas não entendia nada, precisou de um Filipe para abrir-lhe os olhos. Assim existem muitas pessoas ainda que lêem o texto, mas não compreendem. Então existe uma revelação no próprio texto. Por isso que eu digo que o cenáculo é uma cortina que se abre, a própria palavra, tal como o George Miller, que leu a Bíblia 200 vezes, leu a Bíblia 100 vezes ajoelhado. E diz a história que ele orava a Bíblia, ele lia o texto e orava o texto, para que aquele texto acontecesse na sua vida, para que aquele texto fosse realidade na sua vida, extraindo a verdade do texto para a sua própria vida. Aleluia! Isto é maravilhoso, glorioso, veraz e vivificante. No Pentecostes, portanto, com toda essa ilustração profética, nós temos a inauguração da igreja. O Pentecostes nasceu numa casa, e a casa do Pentecostes, a casa do cenáculo, meus amados irmãos, é algo extraordinário, porque quando você pensa em casa, tem um desdobramento aqui na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Porque, por exemplo, quando você pensa em casa, olha só as palavras que vem. Casa é lugar de comunhão, casa é lugar de oração, casa é lugar de estudo bíblico, casa é lugar de espiritualidade, casa é lugar de alimentação, casa é lugar de contemplação, casa é lugar de ouvir a voz de Deus, casa é lugar de obediência, casa é lugar de formação, casa é lugar de educação, casa é lugar de crescimento, casa é lugar onde se adquire os princípios fundamentais da vida. É na casa, porque na escola você recebe informação, mas em casa você recebe educação. Na escola você recebe um montão de ideologias, mas em casa você recebe uma formação. Às vezes as pessoas estão cheias de conhecimento, mas zerado de formação, de educação. As pessoas estão cheias de informação, mas não tem a formação que vem de dentro para fora. É por isso que quando eu encontro um ancião, não importa quantos anos ele passou numa faculdade, numa universidade, não importa quanto tempo ele estudou, o importante é a formação, o que se cresceu dentro dele. Ele pode desconjugar o verbo, mas ele tem experiência de vida, e essa experiência de vida se transforma num vocabulário que ultrapassa o vernáculo de qualquer nação. É o vocabulário do céu, é o vocabulário da experiência, é o vocabulário da presença de Deus dentro de nós. Aleluia! Então veja bem, casa é o lugar onde grandes acontecimentos constantemente
vão surgindo. Eu sei que algumas pessoas trazem consigo lembranças ruins, mas não importa. É a casa que Deus procura para que as coisas comecem a acontecer. E quando a gente pensa em casa, igreja, aí o negócio fica mais interessante, porque foi exatamente no cenáculo que iniciou a igreja. Foi exatamente no cenáculo que tudo começou. Na igreja primitiva, nós encontramos que a igreja primitiva era a igreja das casas, era a igreja dos lares, era a igreja das ruas, era a igreja das praças. Historicamente falando, quando você vai encontrar templo na história, depois do templo de Salomão, nós só vamos encontrar templo a partir do quarto século. Depois de Constantino é que começa a surgir esses templos bonitos que nós temos. Mas antes de Constantino, onde a igreja se reunia? Nas casas, nos lares. Quando Pedro estava preso, a igreja se reunia na casa da irmã Maria. Então veja aqui, essa visão do cenáculo é algo impressionante, maravilhoso. Aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus começou na casa da irmã Celinha de Albuquerque, lá em Belém do Pará. E a partir daquela casa, onde os irmãos se reuniram, onde houveram batismo no Espírito Santo, a igreja foi se espalhando, e pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Eu vou a Portugal, encontro a Assembleia de Deus, mas com origem no Brasil, assim em vários outros países, porque as igrejas começaram nas casas. Nós, de um tempo para cá, começamos a nos impressionar com as histórias de Poyang-Shu, a igreja da Coreia, que começou a trabalhar nos lares. E algumas pessoas imaginam, mas é coisa nova. Não, a igreja de Jesus funciona através dos lares porque tem fundamento bíblico. Então veja aqui, tudo começa em um lar, tudo começa numa casa. Glória a Deus. Os microfones estão conspirando hoje, mas eles estão vencidos. Glória a Deus. Tudo começa em uma casa. Pode repetir comigo essa expressão? Tudo começa numa casa. Vamos de novo. Tudo começa numa casa. Glória a Jesus. Aqui no Brasil e na história, e assim sucessivamente. Quando aconteceu a reforma no século XVI, depois de 100 anos, entra o século XVII, e nós vamos estudar a história de Felipe Jacó Spener, em Frankfurt, Alemanha, que deu sequência ao pensamento de Lutero. Ele disse que Lutero não conseguiu levar avante o que era para ser destacado, e ele recomeça a igreja nos lares e nas casas, e ele lançou um slogan para o povo daquela ocasião, chamado no latim de Pia Desideria. Daí veio o pietismo, tão estudado ou até criticado por alguns que não sabem, não conhecem, que é buscar a Deus em espírito de verdade. E daí nasceu o pietismo, que veio fazendo um avivamento na história. Eu, particularmente, considero o pietismo muito mais avançado que o luteranismo, porque a partir do pietismo é que nasceu os irmãos moráveis, e depois aqueles grandes movimentos de santidade da Inglaterra, e foi desencadear, chegando em Azusa Street, de onde iniciou o grande movimento pentecostal para o mundo inteiro, mas com sua raiz em Frankfurt, na Alemanha.
Poucos professores de história, eu acompanho, falam disso. Eles falam de Lutero, de Zwinglio, de Arminio e de Calvino. Fizeram de Calvino um Deus. Fizeram de Calvino um Deus. Tudo bem, Calvino é um homem que pregou a palavra, mas alto lá. O nosso negócio, outro dia alguém me perguntou: o senhor é calvinista ou arminianista? Eu falei: olha, se for para dizer que eu sigo, é melhor eu falar para você que eu sou paulinista, porque todos beberam na mesma fonte. Acabou a história, porque agora está uma moda de arminiano, calvinismo, mas eles se esquecem de Philippe Jacques Spener no pietismo. Por que eles não falam no pietismo? Porque o pietismo tem a busca do Espírito, o pietismo tem a busca da santidade, o pietismo tem a busca do Cristo que se evangeliza de casa em casa, de lá em lá. Tal é o significado, o descortinar dessa palavra cenáculo, meus amados irmãos. Então veja que esta casa cenáculo também representa, além de representar a sua casa, representa a sua igreja, a igreja que você congrega, mas cenáculo também representa a sua vida. Você é uma casa. Diga comigo: eu sou uma casa. Você é uma casa onde habita o Espírito. Você é uma casa onde Deus habita. Você é uma casa onde Deus trabalha. Você é um cenáculo que Deus visita, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas no sentido escatológico espiritual. Eu e você somos casa de Deus, habitação de Deus. Aleluia. Assim sendo, meus amados irmãos, nossa casa, lugar do papai e da mamãe, lugar de onde nós viemos hoje, é o lugar que nós estamos todos os dias. Mas tem a casa de Deus, que é o lugar onde nós viemos buscar a Deus reservadamente. Aleluia. Mas além dessa casa tem você. Você é casa, você é cenáculo, você. Assim, quando a gente pensa em casa, corpo, em casa, você, nós precisamos pensar que é necessário observar a administração desse corpo, porque essa casa que é você tem um dono, essa casa que é você tem um proprietário, essa casa que é você tem alguém acima. Porque, por exemplo, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, extraordinária. Você é uma pessoa inédita. Não existiu nem existiu uma pessoa tão especial, tão capacitada, tão sábia, tão cheia de luz, de experiência igual a você. Você é uma pessoa tão incrível, tão inédita, que não existiu nem existirá alguém igual a você. A sua impressão digital, por exemplo, é inigualável. O seu jeito de ser, de interpretar e de ver as coisas. Então você tem talento, você tem vocação, você tem investimento, você tem muita coisa extraordinária que Deus colocou aí em você. Entretanto, Ele deu a você a capacidade de administrar essa casa. Você é o administrador desse cenáculo. Você é o administrador desse corpo. Então você não pode fazer o que pensa com esse corpo. Nesse sentido, é interessante dizer: esse corpo não te pertence. Esse corpo não te pertence. Porque esse corpo pertence a Deus. Você não pode fazer qualquer coisa com esse corpo. Você não pode fazer qualquer coisa, porque esse corpo é propriedade de Deus. Você não pode fazer. Tem gente que gosta de fazer um montão de coisa no corpo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Coisa que Deus não se agrada. Fica marcando, fica. Não, veja bem. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade exclusiva. Você é um cenáculo que Deus resolveu fazer uma obra tremenda. Você está entendendo? Então, esta casa, corpo, esta casa, cenáculo, é também algo que a gente chama de fonte de desejo inato. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele nos legou várias tarefas e nos deu várias fontes de prazer nessa casa. E depois da queda,
Se não tiver algo de Deus na sua vida, ele não sabe administrar a sua casa. Olha como isso é interessante. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Alimentação é uma coisa prazerosa. Alimentação é algo extremamente prazeroso. Mas nós precisamos comer, por exemplo, porque se nós não comermos, nós não morremos. Ou melhor, nós morremos. Se não comermos, morreremos. Então comer é coisa boa. Você pensa no churrasco, você pensa no chocolate, você pensa no sorvete, aquele sorvete. Tem gente com prioridades. Então é uma fonte de prazer. E é bom, mas se você não souber administrar essa fonte de prazer, você cai no segundo plano de pecado, que é a gula. E a gula é tão pecado como outros pecados, né? Porque tem gente por aí que só fala de alguns tipos de pecado e esquece dos outros. Pecado, tudo é pecado. Veja bem, a gula é um pecado. Você pode, se você não souber administrar essa casa, você transforma essa casa, a fonte de prazer, em algo pecaminoso. A mesma coisa acontece com o sexo. O sexo é prazeroso. O sexo foi feito por Deus. Se não houvesse sexualidade, não estaríamos aqui. Não temos condições de reprodução sem a sexualidade. É uma fonte de prazer. Mas se não for administrada, ela se transforma em pornografia, fornicação, adultério, uma série de coisas. Está vendo como precisamos administrar essa casa? Precisamos administrar esse cenáculo. Outra coisa são as riquezas. Porque assim, todos nós temos um dom de adquirir riquezas. E não é difícil quando se pensa. Quando você pensa, você tem condições sim de adquirir riquezas. E não é uma coisa difícil. É pena que a gente descobre certas coisas na vida depois dos 40, 50. A gente descobre certas situações. É claro que se a pessoa ficar a vida inteira pensando em ser empregado, ele não vai prosperar nunca na vida, a não ser que ele seja um promotor, um juiz, ou então um jogador de futebol, algo desse tipo. Mas tudo bem, vamos trabalhar empregado, mas vamos pensar em algo mais vantajoso. Pelo menos essa mente que eu tenho. Eu sou filho de imigrante, e quando nós viemos para o Brasil, eles deram um mato para a gente, uma floresta, e nós tivemos que fazer uma cidade no meio da floresta. E isso são experiências. Claro que eu sou neto, mas são experiências que nós vamos adquirir. Mas o povo brasileiro é um povo assim. Bom, existe capacidade, e tem gente que explora isso e vai adiante. Mas se você não souber administrar as suas riquezas, porque eu estou falando de riquezas materiais, mas existem riquezas emocionais, espirituais, todos nós temos uma certa mina de riqueza. O problema é que às vezes nós não sabemos a riqueza que Deus colocou em nós, e passamos a vida inteira explorando a riqueza do outro, falando da riqueza do outro, e esquecemos de olhar para dentro de nós. Cada um de nós temos uma fonte extraordinária. Se você lutar com todas as forças da sua alma, talvez você use 30% da capacidade que Deus colocou em você, e 70% vai para o cemitério. A maioria de nós leva preciosidade para o cemitério. Deus não te fez para enriquecer cemitério. Bom, existe a fonte de riqueza, e algumas pessoas conseguem ir adiante. Entretanto, lamentavelmente, existem as pessoas que adquirem riqueza para si mesmo, para si próprio, e isso acaba contaminando a sua alma, e a pessoa acaba não administrando o seu cenáculo. Eu quero te dizer que você é uma casa que Deus fez, colocou nesta terra, deu dons preciosos, deu talentos preciosos, vocações preciosas, mas você precisa buscar dentro de você a sabedoria que Deus te deu para administrar esse tesouro que é você. Você é um tesouro, você é algo extraordinário, você é uma pessoa inédita, você é uma pessoa cheia de Deus, você é uma pessoa inspirada por Deus, e você não pode passar pela terra sem dar a devida atenção a esse cenáculo, a essa casa maravilhosa, a esses talentos que Deus colocou dentro de você. Tem gente que lamentavelmente chega no espelho, ao invés de adorar a Deus por esse cabelinho, por essa corzinha maravilhosa, adorar a Deus por esse jeitinho específico, inédito,
porque nunca mais vai surgir alguém na terra igual você. Fica reclamando, fica mais e não acha bom isso, não acha bom aquilo. Tem gente que, para vir para a igreja, fica brincando com o guarda-roupa, brincando com o espelho, certo? Não, a pessoa tem que cultivar esse talento, porque essa é uma situação de uma casa bem arrumada, de um cenáculo bem arrumado, de um cenáculo bem alimentado, bem atinente às coisas de Deus. Portanto, essa casa é algo que a gente precisa pensar, conforme eu disse, o cenáculo. Tudo começa no cenáculo, mas o cenáculo é profético, o cenáculo é escatológico, o cenáculo é visionário, o cenáculo revela, o cenáculo abre as cortinas e mostra para você grandezas que talvez você ainda não tenha visto. Entretanto, tudo isso é apenas temporário, porque tudo é temporário. Outro dia eu disse com um rapaz, e ele ficou assim meio assustado. Falei: olha, eu vou definir quem é você, assim como eu. Você é um pacote que a parteira encaminhou para o governo. Você é um pacote que a parteira encaminhou para o governo. Ele ficou olhando assim para mim, mas é verdade. Quando você nasce com a encomenda para o governo que está te esperando com a pá. Quando você vai chegar lá, você não sabe, mas é o tempo da sua existência. Daqui a uns dias você chega lá, e quando eu vou fazer esse sepultamento, você chegou, o governo sempre está esperando uma pá, e a parteira encaminha você para lá. Só que o tempo vai demorar, é 100 anos, é 90 anos, eu não sei. Então, nós precisamos saber viver esse intervalo de vida do nascimento até o cemitério. Pode ser que Jesus volte e você não passe pela morte, mas a vida normal é assim, a não ser que aconteça um arrebatamento, que nós estamos esperando para já. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa casa é temporária, ela é de Deus, mas é temporária. Essa casa envelhece, essa casa cria rugas, essa casa embranquece o cabelo, essa casa engorda, essa casa emagrece, essa casa se acaba, essa casa vira pó. Essa casa, que casa? Você, que é de Deus, que pertence a Deus. Outro dia eu olhei no espelho e falei: rapaz, o que aconteceu com você? Você era tão novinho ontem. Mas é isso, sabe? Você olha para o espelho, aí a gente vê com as modas, pinta o cabelo, estica, põe aqui, põe ali. Mas um dia eu estava procurando um pastor no púlpito da igreja do Brás, não achava aquele pastor. Aí daqui a pouco eu perguntei para um irmão parecido com ele: você não viu fulano de tal? Sou eu, pastor. Eu falei: você é o pastor da Santa? O que aconteceu? Eu estava gordo demais, fiz cirurgia bariátrica, então eu emagreci. Eu estava sem cabelo, fiz implante de cabelo. Só eu, você está me procurando. Você está entendendo o mistério? Mas outro dia, já se passaram uns anos, contei com ele, está de novo gordinho. Eu falei: mas que coisa, meu Deus, estica. Quer dizer, a barraca envelhece. É isso que eu estou querendo dizer. Você administra bem essa barraca. Quando chegar um dia, não adianta querer dar uma de Ezequias, porque o que Deus fez com Ezequias foi só atrasar o tempo. Mas era o mesmo tempo. Deus atrasou o tempo e deu 15 dias, 15 anos. E esses 15 anos gerou Manassés, que foi o pior rei de Israel. Quando chegar a hora, vai feliz com Jesus. Não fica fazendo hora, chorando para Deus. Quando chegar a hora, vai. Porque é assim, irmãos. Eu vou contar uma historinha. Deixa eu ver como é que está a hora aqui. Imagine comigo, você no ventre da sua mãe, com entendimento. E alguém chega para você: olha, está na hora de você sair. Você vai morrer com esse mundo aqui e viver no outro mundo. Aí você diz: não, mas eu estou tão bem aqui, eu tenho alimento, eu tenho tudo que eu quero, eu não preciso fazer, não quero sair daqui, não quero sair daqui. Mas tem uma hora, quando dá os 9 meses, alguns dias, aí a pessoa acaba morrendo para aquele mundo, aí vem para esse mundo aqui, totalmente diferente do mundo lá do lito amniótico, do mundo uterino. E a vida fica uma coisa extraordinária, e com
Aí você casa, gera filhos, e vai para lá e para cá. Aí o tempo vai passando. Alguém diz, você, está na hora de você deixar de novo. Mas como assim? Eu vou sair daqui? Está na hora. Você saiu de lá, da vida uterina, agora está na hora de sair daqui. É a hora de partir para o outro lado da vida. Como é que vai ser do outro lado? Então vai ser melhor do que esse tempo que passamos por aqui. A vida é assim. Então nós precisamos saber administrar esse tempo. Agora, tudo isso está relacionado com o que, pastor? Com a casa. Tudo isso é relacionado com o cenáculo, onde tudo começa. Porque quando os discípulos foram cheios do Espírito, ou melhor, quando Deus fez o homem, Deus fez lá um boneco de barro. Mas para dar vida a esse boneco de barro, Deus soprou em suas narinas. E quando Deus soprou em suas narinas, as coisas já estavam todas feitas. Portanto, vai chegar o tempo que a gente tem que mudar de casa. E esse tempo será quando partimos para a eternidade. E Jesus falou da nossa casa, só que essa casa agora é a casa eterna, mas continua sendo cenáculo. Porque o Senhor Jesus disse em São João 14, versículo 1 e versículo 2: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O que é isso, pastor? É a casa eterna, é um cenáculo que continua. Aleluia. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ele diz: sabemos que se a nossa casa dessa habitação terrena em que vivemos for destruída, teremos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então veja que essa é a casa que nunca se acaba, é a casa que não enferruja. Eu construí uma casinha lá na montanha, uma casa pastoral. Estou terminando agora. Aí eu fui olhar pelo videozinho, vi que está destelhada. Falei, mas como é que essa casa que eu coloquei as telhas outro dia está destelhada? Aí fui verificar na internet, não tem uns safados, uns macaquinhos que eles, não sei o que eles veem abaixo do telhado, eles têm a capacidade de estelhar a casa. Eu falei, eu não acredito que tem esse tipo de macaco. Então, quer dizer, o macaco destelha a casa para pegar atrás de mim, de passarinho, atrás disso e aquilo. Eu falei, não é possível que isso exista na face da terra, meu Deus. Então, observe, essas coisas todas acontecem nas nossas casas. Elas precisam de manutenção, você precisa de pintar, você tem que fazer uma coisa. Mas a nossa casa no céu, ela é de ouro, a manutenção já foi feita. E esta é a casa eterna, que é o cenáculo, que não vai precisar de pintura, não vai precisar de encanador, eletricista. Os maridos não vão ter que ficar ouvindo as esposas, até porque lá no céu não vai ter isso. Tem que consertar essa pia, tem que consertar isso aqui, né? Que as esposas às vezes buzinam. Não sei se é só aí na minha casa, mas porque elas estão com problema. Então o marido tem que dar uma arrumadinha, né? Não sei como seja um pedreiro, mas casa de pedreiro de espeto de pau, ferreiro de espeto de pau, dizem. Então, observe, meus amados irmãos, que a nossa casa eterna nos espera lá do outro lado. Essa casa. Assim sendo, quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, versículos 2 ao versículo 4, olha só o que João fala desta casa. Ele diz: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus estará com eles, e o Senhor será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que é isso, pastor? É a extensão do cenáculo, é a extensão de onde tudo começou. Veja que a história é profética. Nas recomendações de Jesus, observe que ele disse lá em Lucas capítulo 24, 49: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Sobre quem? Sobre vós. O que é esse vós? É a casa. Esse vós é o tabernáculo. Esse vós é o lugar onde Deus habita. Esse
Esse voz é o lugar onde Deus fala. Esse voz é o lugar onde Deus se manifesta. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Então veja bem, irmãos, esse é o lugar onde começa a pregação. Voltando para o Pentecostes, casa, local onde a igreja começou. Aquela casa é o lugar onde começou a primeira pregação cristã. Quando nós estudamos Atos capítulo 2, versículos 14 a 36, nós temos ali a primeira pregação pentecostal, a primeira pregação petrina, a primeira pregação. E quando você estuda o conteúdo daquela pregação, toda a doutrina está inserida ali. Pedro pregou um sermão cuja revelação já estava dentro dele. Ele abriu o livro que estava dentro dele. Onde foi isso? Na primeira casa. Onde foi isso? Na primeira igreja. Onde foi isso? No Pentecostes. Onde foi isso? No cenáculo. Onde foi isso? Na casa de onde a igreja se expandiu para toda a face da terra. Aleluia. Enquanto observarmos os valores que Deus nos deu e colocarmos em prática, aleluia, nós poderemos entrar também em outras casas, porque à medida que você coloca em prática os valores do cenáculo, o valor da presença de Deus, o valor da habitação de Deus na sua vida, você como casa visita outras casas, você como casa encontra outras casas nas ruas e nas praças, você como casa deixa com que os outros vejam a luz da tua casa, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Porque quando você entra, Deus entra com você, porque Deus habita na casa. Quando você anda, Deus anda com você, porque Deus habita na casa. Quando você fala, Deus fala através de você, porque Deus habita na casa. Quando você olha, Deus olha com você, porque Deus habita na casa. E onde é essa casa? Essa casa chama José, Maria, Joaquim, Pedro, Daniel, Léo e assim por diante. Essa casa é casa você, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus fala, lugar onde Deus se manifesta, lugar onde o poder de Deus se espalha, porque Deus não usa pedra, Deus não usa templo feito por mãos de homens, Deus não usa estatuto, Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa casa, Deus usa cenáculos, seres humanos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Você é uma casa, você é um cenáculo, você é a habitação de Deus, você é uma inspiração para este mundo. Você é uma carta, você é uma epístola, você é uma revelação, você é uma extensão do céu, você é um dom de Deus, você é um talento de Deus, você é vocação de Deus, você é riqueza de Deus, você é fogo, você é glória, você é habitação de Deus, você é casa de Deus, você é alguém que por onde passa impacta o lugar, porque você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, já partindo para o encerramento, você é um cenáculo, você é uma casa. Diga aí para o seu irmão: você é uma casa, você é uma casa, você é a habitação de Deus, você é templo de Deus. E essa casa, esse cenáculo, esse templo de Deus, aleluia, é inspirador. Esse templo de Deus é conquistador. Esse templo de Deus afugenta o inferno. Esse templo de Deus afugenta todas as situações contrárias. Nós estamos vendo um mundo totalmente contrário. Mas veja bem, é o cenáculo. Aqui é o lugar onde a sé começa. É o lugar onde a igreja se reúne para resolver problemas ministeriais. Aqui é o lugar onde começa o Pentecostes. Aqui é o local onde se institui a continuidade. Você é continuidade, eu sou continuidade. E até que Jesus volte. Conte-se uma história que um determinado... O nosso Senhor, meu Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar o
Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso,
igreja está em pé, vamos fazer oração já pelo cálice. E Paulo, faz favor, irmãos. Isso, obrigado. Evangelista Augusto, faz favor, faz oração, consagrando o pão. Subiu. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Oremos ao Senhor eterno e bendito Pai, Criador dos céus e da terra. Te louvamos, Senhor, por mais um mês de vitória, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que tem nos dado graça, nos direcionado, nos dando escape, nos fortalecendo. Senhor, te louvamos, ó Deus, por este momento, Senhor, a qual participaremos, ó Deus, diante, Senhor, desta mesa, a qual, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor, que na cruz do Calvário foi vertido, rasgado por nós. E esta prova cabal e viva, nós estamos aqui bendizendo, exaltando, glorificando ao Teu nome e Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Senhor, abençoa os Teus filhos que participarão, que eles sejam renovados, curados pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, os irmãos que estão aí na escala, por favor, já podem estar servindo a igreja. Vamos louvar o Senhor enquanto os irmãos distribuem pão e suco de uva para a igreja. Vamos louvar o Senhor por da harpa 301, número 301. Cristo já nos preparou o manjar que Ele nos comprou e agora nos convida a cear. Com o celestial maná, Ele graça a Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Rio transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a pular, sem os peixes a banhar, a Jesus nos dá outra vez para a praia, em um fogo peixe pão, e Jesus que nos convida a cear. Pois o vinho sem mistura Ele dá. Está bem da vida o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar.
Jovens, mantenham suas mãos levantadas, se não pegarem. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná, em graça Deus te dá, em faminto a Jesus vencerá. Vencerá, o mestre chama a vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Novos pães multiplicou, amiguinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. Existimos a tomar, sem os peixes a apanhar, a Jesus nos manda outra vez partir. Ao voltar a praia então, em o fogo peixe pão, e Jesus que os convida a cear. Mestre chama a vencear, mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, amiguinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. Glória a Jesus. Todos pegaram? Amém? Pode abrir. Pega o pão. Louvado seja Deus. Pode, pastor, coloca para mim 1 Coríntios 11, 23. Projeta para nós 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Glória a Jesus. Glória a Deus. 23. Porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus mandou que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis servir-vos. Versículo 25, por favor. Semelhantemente, naquele depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis participar todos. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós dai ele verter. Esse sangue lavado.
oração, após a oração, tornamos ao nosso pastor. Pai Senhor, Senhor Deus, te agradecemos por este momento, onde, ó Deus, a cada dia nos alimentamos espiritualmente, entendendo que somos casa, e que quando esta casa, ó Deus, desse tabernáculo se desfizer, nós temos no céu o edifício, uma casa feita pelas tuas mãos, ó Deus, que essa alimentação espiritual possa a cada dia nos levar a esse entendimento, para que nunca a gente venha perder, ó Pai, este contato com o andar de cima, com o céu. Assim nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Simão, por gentileza, pode tomar uma vossa sede. Eu preciso só de 5 minutos da atenção do nosso irmão. Logo após os 5 minutos, nós vamos orar pela nossa irmã Maria de Jesus, pela nossa irmã Beatriz, nosso irmão André, a nossa irmã Adriana. Vamos orar por esse irmão, nosso irmão Raul também, que assumiu nos carros na igreja. Mas eu preciso de 5 minutos da atenção dos irmãos. Por gentileza, se o irmão prestasse atenção, pastor Silvio, por gentileza. Irmãos, me deram a parte mais difícil de falar sobre a necessidade de trocar esse som da igreja, né? Então nós vamos precisar do seu nome. Eu não sei quantas parcelas serão, irmão Sandro. Não sabe, 5 parcelas não vai ser igual 1.000 pessoas com uma oferta de R$1.000, não, tá? Fique tranquilo. Como você ao longo dos anos nessa igreja tem cuidado e zelado pelo som, por tudo que acontece aqui nessa igreja, então nós temos aqui uma necessidade de imediatamente, irmãos, comprar algumas aparelhagens do som. Então nós já queremos que você dê o seu nome, começando pelos músicos, né? Por aqueles que também querem. Daqui um dia, irmão, vai estar ali o som, tudo aqui, tudo bonitinho. Quando você precisar deixar a tua voz igual a do nosso evangelista Augusto, que é no meu caso, aí eles vão conseguir colocar e organizar tudo bonitinho. Então a primeira parcela é minha, Sandra. Coloque o meu nome aí. Nosso pastor Gilvan, já coloca o nome do pastor Gilvan também, o evangelista Augusto. Como é o nome da irmã? Irani. Isso, Vilani, irmã Vilani. Irmã, nós não falamos o valor não, mas não vai passar de R$500 por pessoa não, tá bom? Fique tranquilo. Irmã, qual que é o outro nome da outra pessoa? Fale logo. São Lucas Machado, Pedro o quê? Para contribuir com o som. Neto Machado. Coloca o nome do Leandro também. O Leandro ele ficou noivo, mas ele tem dinheiro, né? É meu filho, eu sei das condições dele, né? Isso mesmo. Sandro também, coloque o nome do Sandro, irmãos. Irmãos, o nosso irmão Rocha, coloca o nome do irmão Rocha, William. Cadê o Sandro? 20 pessoas. 1.000 pessoas com uma oferta de R$1.000. Socorro! O William, colocou o nome do William, a irmã Valéria. Cadê os demais irmãos? Não é rápido. É só Clailson, Evaí, Josué. Ô Josué, minha voz vai ficar igual a sua no dia que eu for cantar o hino da harpa. Tem mais alguém, irmãos? Como a irmã Maria de Jesus casada com o irmão Rocha. Imagina esse casal, hein? Cadê o outro nome? Como que é o seu nome mesmo? O marido da Daiane? É o Lucas. Esqueci o nome dele. Isso, lá em casa também. Eu dei o meu nome, mas a minha mulher também que vai falar quanto que eu vou poder dar. Como que eu esqueci? Seu nome? O Eric, desculpa, Eric, é o seu nome mesmo. Ramon. O
21 está sendo assalariado, o 21 está recebendo pagamento, tá, né? Irmão, Reinaldo lá em cima também, irmão. Aí, irmão, como é o nome da senhora? A gente foi lá na casa da senhora. A irmã Benedita, isso, irmãos. Os aposentados é que tem dinheiro, viu? Nós sabemos, irmãos, o quanto está difícil para todos. A gente sabe o quanto está difícil para todos. Marta Vitorino, eu vi a irmã fazendo assim, né? Isso mesmo, Marta Vitorino. Lá em cima tem mais alguém? Seu nome? Dona Irmão José. Irmãos, não vai ser muito alto o valor, vai ser um valor pequeno. É justamente para a gente não ter essa situação delicada que a gente passa com tantos homens de Deus, inclusive com você, que está aqui diariamente no culto, tendo a oportunidade. Tem mais alguém, irmãos? Irmão Gilberto. Irmã, vem com a irmã Elizabeth, tá? Quanto você vai poder contribuir lá. Irmã Elizabeth também? Ah, você vai passar para ele o valor, né? A Valéria, depois você me fala quanto que eu posso dar lá, irmã Valéria. Amém, irmãos? Tem mais alguém que gostaria de contribuir com o som da igreja? Irmãos, essa igreja, ela não pede dinheiro. Ela não faz nenhuma exploração. Essa é uma igreja que ajuda o necessitado. Se você estiver precisando, a igreja vai levantar uma oferta. O presbítero Mendes é o primeiro encarregado de distribuir a necessidade financeira para aquele que precisa. E eu sei disso. Então, não tem exploração. Aquilo vai para o caixa 2, vai justamente para o som da igreja. Quem sabe, quando o som estiver perfeito, eu consigo cantar um louvor aí. Carlinhos, você deu o nome? Pode pôr o nome do diabo Carlinhos aí, irmão. Já está o nome dele. Amém. Obrigado. A irmã Lígia. Coloca o nome da irmã Lígia também. Depois de tudo vocês vêm aqui, nós vamos ungir vocês com a prosperidade. Tá bom? Vamos ungir cada um dos irmãos com a prosperidade. Não, irmãos. Davi, ele disse: das tuas mãos eu te dou. Eu recebi, e das tuas mãos eu dou a te dar aquilo que eu recebi. Amém? Meu muito obrigado a todos. Eu sei que Deus vai tocar no seu coração a necessidade que você tem aí em condições financeiras, e você vai procurar o Sandro, e a igreja, irmão, do Senhor Jesus, ela vai acabar com essas goteiras, a pintura. Daqui um dia nós vamos colocar um ar-condicionado aí na igreja. Irmão, é tudo para que você esteja bem. Os bancos já estão. Amado, nós chegamos no tempo que agradecer do pastor Silvio. Amado, graças a Deus, nós já damos mandamento para o Senhor. Nós compramos a mesa, a medusa. E a primeira parte foi feita, a segunda parte. Falta a terceira parte. O que eu vou falar aqui, eu sempre falo nas reuniões com os obreiros. Graças a Deus, nós temos um músico aqui nesta igreja, que é difícil ter outras igrejas. Porque os músicos daqui, todos eles, irmão, são de responsabilidade. Os músicos daqui, todos eles são de responsabilidade, são pessoas casadas. O que eu sou casado está para casar, não é verdade? Então são tudo de responsabilidade, pai de família, são pessoas que não faltam os cultos, amado, sempre estão aqui. E eu, na reunião só com os obreiros, falei: gente, obreiro da igreja Assembleia de Deus, eles não são assalariados. Pastor gosta de som bom, cantor gosta de som bom, sim ou não? Você viu o aperto que nós passamos aqui? No encerramento da escola bíblica dominical, o Alex, cadê o irmão Alex? Ele ficou preocupado: aí, pastor, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer com o som? Porque ia estar aqui o comentarista da revista, que era o pastor Alex,
ele estava dando o fechamento da escola bíblica dominical e a gente fica em situação difícil. Mas graças a Deus nós tivemos 32 nomes. 32 nomes. Então, amados, depois você procura o pastor Silvio, os irmãos aí que vai estar na retaguarda, nós não vamos estipular valor, mas aquilo que você puder ajudar, para dentro da medida do possível, nós realizar isso aqui o mais rápido possível, porque isso aqui, irmão, é para o bem-estar da igreja. Acerca do banco, nós estamos correndo para trás, conversamos já com o pastor Cleber, tivemos reunião com eles, aqui os obreiros que estavam na reunião com o pastor Cleber aqui na igreja, levanta a mão. Os obreiros. Então tivemos reunião com eles, explicamos a necessidade, os irmãos estão resolvendo essa situação, só que nós não podemos ficar de braço cruzado. Depois vem o som, vem os bancos, depois nós vamos ver o ar-condicionado para a igreja, irmão. Sim ou não, irmão? Vocês merecem, vocês que abrem a mão, vocês que contribuem. Amém, Santo? Os irmãos que eu falei o nome, por gentileza, vem aqui à frente e a igreja coloca sobre os vossos pés. Opa, chamei. O André, eu chamei. Os irmãos que eu falei o nome, por gentileza, vem aqui à frente. Irmão Raul, cadê ele? Irmão Raul. Sua noiva, cadê ela? Esposa do nosso Marlene. O diabo está tomando conta, irmão, que é a chuva. O melhor diabo da igreja é a chuva. Quando está chovendo, você está com pressa aí, está chovendo, você para. O melhor diabo é a chuva. Coisa linda, né? A Bíblia diz que Deus usa os elementos da natureza, a chuva é um dele. Amém? Para Noé, Deus usou a chuva lá no grande dilúvio. A igreja, por gentileza, coloca sobre o vosso pé. Vamos orar por esse irmão aqui. Eu quero dar esta honra ao meu pastor, que é ali próximo, Cardoso, que dá a coração por esse irmão. Glória a Deus, olha a responsabilidade, um grande chamado, uma grande vocação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos em prol dos teus filhos para responsabilidades, para, Senhor, que eles sejam abençoados e que possam, Senhor, prosperar em cada departamento, honrar o teu nome, glorificar o teu nome, Pai, dando a eles sabedoria, capacidade, visão, revelação, discernimento em todas as situações que porventura vieram ocorrer, que a tua boa mão, a tua unção permaneça na vida dos teus filhos. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, por gentileza, estenda a vossa mão. Quero deixar um sincero agradecimento ao pastor Léo, ao pastor Gilson, muito obrigado, pastor Eliafran, muito obrigado. Que Deus continue abençoando os irmãos, a todos os irmãos, muito obrigado a todos, no nome de Jesus. Tenha a vossa mão, por gentileza, que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus, digam amém. Os alunos da escola dominical, digam amém. Conto com vocês amanhã na escola bíblica dominical. Não estou entendendo, meu filho. Os jovens, por gentileza, não saiam da sua localidade. Espere que o vosso líder precisa de falar com vocês.